Boa noite, amigos. Aqui é o Saulo Matheus Tiburcio do canal Cicatron. Estava trabalhando. Ah, antes que me esqueça, o canal virou parte do meu trabalho, né? Então, se você puder me ajudar, ajude com o Pix, com o Apoia-se, né? O Pix tem aqui embaixo. Inscreva-se no meu canal também, dê o like, comente, compartilhe nas redes sociais. Temos agora a mecânica do Valeu para quem quiser ajudar, certo? E o, então, um amigo meu, Axel Terceiro, há algum tempo atrás, né? Ele veio me perguntar o seguinte: Mateus, dos escritores brasileiros, que escritor no Brasil é algo que geralmente se associa à prosa nas suas várias manifestações. Qual você considera o maior vivo, né? Se fosse na poesia, seria provavelmente a Dona Adélia Prado, que ainda é viva. Mas como era na literatura, eu pensei por um momento. E a resposta que eu dei foi, sem pensar muito, Carlos Heitor Coni. Carlos Heitor Coni é um autor que é muito atípico por uma razão, certo? Ele é um autor que foi best-seller, foi, certo? No Brasil, um autor muito vendido, né? Foi aclamado pela crítica também, foi. E é relembrado tanto como um romancista, quanto como um contista, quanto como um cronista. Dos limites da prosa, ele é um autor muito versátil. O Carlos Heitor Coni. Eu sempre confundo com Carlos Alberto. Não é Carlos Alberto, é Carlos Heitor Coni. Né? Agora, mas, tem um porém. Ele é um autor que ele nunca foi aclamado pelos círculos literários de fora do sul, do sudeste do Brasil, né? No Nordeste, a obra dele, mesmo pelos grandes literatos que eu conheci aqui, mesmo pelas pessoas que conviveram no meio em que ele pertencia, que era a esquerda, né? Pouquíssimo conhecido, né? Pouquíssimo conhecido. Eu nunca vi uma pessoa ser fã do Carlos Heitor Coni no Nordeste, né? Inclusive gente que conviveu, nordestinos que conviveram nos mesmos ambientes que ele convivia. Eu nunca vi nenhum apreciar a obra dele, né? Até mesmo meu pai, que sempre que lia muito, né? A literatura clandestina de esquerda na época dos militares, né? Também não conhece bem a obra do Coni, nunca prestou muita atenção nele, né? No Sul também não tem, no Sul Carlos Heitor Coni também não é bem conhecido, mesmo pelos poucos círculos literários que ainda restam, né? Mesmo pelos poucos círculos literários muito residuais que ainda restam no Sul e no Nordeste, não é conhecido. Nem na época em que havia, também não tinha um grande público aqui, nem lá, né? É um autor muito tipicamente associado ao Sudeste do Brasil, certo? Que talvez eu considero que dos prosadores recentes dos últimos 20 anos, né? Os que chegaram ao século XXI, né? E morreram, o Carlos Heitor Coni é o mais importante que se leia para alguém ler. Por quê?
Porque a obra inteira do Carlos Heitor Coni, embora muito versátil, né, é estruturada em um tema autobiográfico sem o qual ninguém pode entender bem a literatura brasileira. É o assunto central, talvez, da literatura brasileira. De longe. E ele é o autor que mais falou disso, que mais refletiu sobre isso, que é o descumprimento da vocação. O Carlos Heitor Coni era um intelectual brasileiro de formação clerical, sacerdotal, né? Foi seminarista, mas, ao contrário de outros, ao contrário da maioria dos intelectuais brasileiros que passou por esse caminho, por razões que ele próprio nunca esclareceu muito bem, né? Ele era muito confuso quando fala. Em todos os livros dele, a coisa de que ele menos falava era da partida, né? Ele nunca falou. Eu nunca vi nenhum livro dele ele mencionar como foi o dia da minha partida, em que circunstância ela aconteceu. Mas ele abandonou o seminário. E nesse processo, ao contrário de muitos outros intelectuais brasileiros que vieram ao seminário, ele também abandonou a fé católica. Importante que se lembre isso, certo? Ele abandonou a fé católica. Ao contrário de muitos outros intelectuais brasileiros que também têm uma formação sacerdotal, mas que não, ou não encontraram lá a sua vocação, ou não a tinham realmente, etc. Toda a obra do Carlos Heitor Coni gira em torno do seguinte fato. Ele não, que ele, o autor, o Carlos Heitor Coni, é um escritor que, embora seja muito criativo, é muito autobiográfico. Né? O autor que não conseguiu ser algo bem definido, não conseguiu cumprir uma missão bem definida, não sabe qual é a sua missão e não sabe também, de maneira alguma, qual é o seu lugar no mundo. E não sabe se teve êxito ou não na missão que ele deveria cumprir e na vocação que ele deveria seguir, que ele mesmo não sabe qual é. Eu posso. A sua Maior Opus no romance, provavelmente é o romance chamado Quase Memória, tá? Que é uma obra sui generis que mal pode ser chamada de romance. Por quê? Porque o tema, no caso, é uma reflexão, é principalmente uma reflexão sobre pessoas e episódios que ele já viu na sua vida. E que seriam todas, em parte, o pai dele, em parte, os padres que ele via no seminário, né? E seriam pessoas que elas seriam memórias que elas iriam se refletir, mas que não tinham chegado a uma conclusão, por isso o nome é Quase Memória. Né? O autor ele não chegou ao cumprimento da sua vocação. E ele se encontra perdido. E ele percebe que muitas das coisas ao seu redor fracassam.
em cumprir a sua vocação, certo? Talvez a vocação de Carlos Heitor Coni fosse de fato o sacerdócio. Sou muito levado a crer que sim, porque a maioria da sua obra gira em torno dessas reflexões sobre a sua vida sacerdotal, sobre a sua vida sacerdotal que não aconteceu e que aparentemente não encontraram nenhum substituto. Aparentemente ela não encontrou nenhum substituto, né? É interessante porque o Brasil é o país do mundo que tem menos padres per capita. É o país do mundo que tem menos padres em proporção ao número de católicos. O Brasil é um país em que é correto você dizer que o conflito acerca da vocação é o maior conflito presente nas pessoas. E é uma fonte muito grande de tristeza nas pessoas. Porque parece que ninguém consegue encontrar de fato a sua vocação. Então, esse é um dos temas centrais da literatura brasileira. Nisso, talvez o Carlos Heitor Coni seja o ápice de um tema sem o qual o ápice, digamos assim, da escrita sobre um tema acerca do qual ninguém escreve absolutamente nada. E também sem o não, escreve sim, sobre o qual muitos escrevem, mas que ninguém entende. Eu mesmo não entendo e acredito que vou morrer sem entender. Ao menos completamente. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no meu canal, leiam, vejam, deem o like, comentem os vídeos, compartilhem nas minhas redes sociais e rezem por mim. Pois um forte abraço a todos e até.